abençoado. Salmo 46, conterrâneo. Está escrito assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele fez cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fale conosco maravilhosamente, graciosamente, poderosamente. Abra o nosso coração para que recebamos a palavra, abra o nosso entendimento para que compreendamos-nas e nos forneça fé para crermos que esta é a Tua palavra. Sendo assim, trabalhe em nós, por nós e através de nós para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico bem conhecido, Salmo 46. Dos 66 livros que nós temos como Bíblia Sagrada, acredito que o livro dos Salmos seja o que a gente mais lê. Geralmente os nossos devocionais são feitos no livro dos Salmos. As leituras antes de dormir, as leituras ao acordar, antes de sair para a lida do dia. Então nós estamos lidando diariamente com o livro dos Salmos. Aquelas campanhas domésticas, geralmente a gente usa um salmo. E se porventura alguém for pego de surpresa aqui com a oportunidade para uma saudação, se não se preparou, se ele estiver do meu lado, eu falo, lê o salmo. Então nós estamos lidando diariamente com o livro dos Salmos, porém, às vezes passa desapercebido as lições, as profundidades, as orientações de Deus para a nossa vida. Esse Salmo de número 46, ele tem algumas particularidades. Dentre elas, destaco duas. Uma delas é que este Salmo mudou, de certa forma, a vida do reformador chamado Martim Lutero no século XVI. No século XVI, Martim Lutero, depois dos seus olhos se abrirem para a verdadeira fé e a justificação em Cristo, começou a sofrer uma perseguição, tanto política quanto religiosa. E ele se sente um pouco acuado, sem saber o que fazer. E nesse momento de turbação do seu coração, ele vai ser praticamente raptado por um príncipe da Saxônia, chamado Friedrich. E esse príncipe vai levar Lutero raptado e esconder Lutero dentro de um castelo chamado Castelo de Wartburgo. E ele vai ficar escondido nesse castelo aproximadamente 10 meses. Nesses 10 meses, Lutero vai fazer algumas coisas. Primeiro, Lutero vai aprimorar sua teologia, sua confissão de fé. Segundo, Lutero vai ter devocionais, leitura bíblica e oração. E Lutero afirmou que um dos salmos que mudou a sua postura naquele exato momento era o Salmo de número 46. Após a leitura do Salmo 46, ele sentia a sua alma segura em Deus, protegida em Deus, guardada em Deus.
Lutero foi tão envolvido com o Salmo 46, que é justamente o Salmo 46 que foi produzido um dos hinos mais conhecidos na história da igreja, chamado Hino do Castelo Forte, ou Hino da Reforma Protestante. Porém, outra particularidade deste salmo é o seu contexto bíblico, histórico e bíblico. Para uma melhor compreensão deste salmo, é necessário que você leia o livro de 2 Crônicas, 2 Reis e os capítulos 37 e 38 do livro do profeta Isaías. Porque são justamente esses textos que eu falei a vocês que fazem o pano de fundo daquilo que está acontecendo aqui no Salmo 46. O Salmo 46 é um cântico de adoração e de louvor a Deus pelo um grande livramento que Deus tinha dado ao povo de Judá. Mas o que está acontecendo aqui? Naquele momento, o império que vem com toda a força é o império assírio, liderado por um homem chamado Sanaqueribe. Sanaqueribe é um líder inteligente, mas do que ele tem de inteligência, ele também tem de sagacidade no seu coração. Ele vem conquistando todas as terras da época, e o desejo de Sanaqueribe é conquistar o Egito. Porém, entre a Síria e o Egito, tem Israel, tem Judá. Para conquistar o Egito, é necessário conquistar Judá. Ele vem conquistando as terras da época, até que ele chega em uma pequena fortificação próxima a Judá, chamada Laquis. Ele conquista Laquis, e em Laquis ele vai colocar o seu quartel-general. De Laquis, Sanaqueribe vai mandar incendiar aproximadamente 40 cidades ao seu entorno. A fama de Sanaqueribe chega por todo mundo da época. Um homem mau, que além de roubar o tesouro, incendeia as cidades da época. É interessante porque esta fama de Sanaqueribe chegou até Judá. Porém, Sanaqueribe tem uma brilhante ideia. Ele não quer empregar a força do braço e nem da espada contra Judá. Então, ele chama o seu principal general, chamado Rabsaque, e diz a Rabsaque: vá até Judá, suba nos seus muros, chame a liderança e grite em voz alta. Diga a eles que não precisa eles lutarem, que não há necessidade de luta, é melhor eles se entregarem, porque assim como os deuses das outras nações não puderam livrar as outras nações das minhas mãos, o Deus de Israel também não poderá livrá-los. E assim aconteceu. Rabsaque recebe a mensagem, se dirige até Judá, sobe em seus muros, chama a liderança e grita em voz alta. Sanaqueribe mandou dizer que não precisa lutar, que não precisa empregar força contra vocês, é melhor vocês se entregarem. E outra coisa, não precisam ficar continuando confiando no Deus de vocês, porque assim como os deuses das outras nações não puderam livrar as outras nações das mãos de Sanaqueribe, o Deus de vocês também não poderá livrá-los da mão do meu rei. É interessante porque Sanaqueribe ele vai cercar Jerusalém, Judá, por aproximadamente 6 meses. 6 meses de cerco, ninguém entra, ninguém sai. 6 meses o povo sofrendo com medo, encurralado, trancafiado dentro da sua própria casa, sem saber o que fazer. As palavras de Sanaqueribe entrou no coração daquele povo. As palavras do inimigo entrou no coração e gerou pavor e gerou medo. A pergunta que nós fazemos é esta: o que devemos fazer quando a mensagem do inimigo entra no nosso coração e tira a nossa força? O que devemos fazer quando a afronta vem sobre nós e gera medo em nosso coração, mina a nossa força, rouba a nossa alegria? O que devemos fazer? Eu convido você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Isaías, por favor, capítulo de número 37, aleluia. O que devemos fazer quando o inimigo afronta a nossa vida e nós nos sentimos encurralados, trancafiados, sem saber o que fazer? O que devemos fazer quando a gente aparentemente percebe que o inimigo parece ter mais força do que nós? O que devemos fazer? Analise, por favor, Isaías, capítulo de número 37,
versículo de número 15, o texto diz assim: orou Ezequias ao Senhor. Isto é sensacional, sabe por quê? Porque Ezequias não foi dialogar com Sanaqueribe. Ezequias não perdeu tempo tentando negociar com Sanaqueribe. Ezequias não perdeu tempo tentando se justificar a Sanaqueribe. Ezequias foi falar com o Todo-Poderoso. Ezequias foi falar com aquele que está sentado no alto e sublime trono. Ezequias foi falar com aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Ezequias foi orar, falar com Deus. A pergunta que nós fazemos é esta: qual foi a oração deste homem? Como foi que ele orou? E eu fico maravilhado com a oração de Senaqueribe. Por quê? A oração de Ezequias, porque a oração de Ezequias é um misto. Ezequias consegue trilhar muito bem entre adoração e petição, adoração e súplica, louvor e pedir a Deus. Não é uma oração desesperada, porque primeiro ele adora, mas ele não fica somente no campo da adoração, ele também coloca a sua queixa diante de Deus. Analise comigo, por favor, o versículo de número 16, ainda do capítulo de número 37, diz assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Isto é uma verdade libertadora. Perceba, ele começa louvando e dizendo: ó Senhor dos, está no plural, não é do exército, é dos exércitos. E isto é libertador. Sabe por quê? Ele está dizendo: Deus, o homem que está me afrontando, ele é líder apenas de um exército, o exército da Síria, mas eu estou aclamando ao Deus Todo-Poderoso, que não é líder somente de um exército, mas ele é Senhor dos exércitos. Ezequias está dizendo: Deus, tu és maior do que Sanaqueribe, tu és maior do que a Síria, tu és maior do que a afronta que eu estou a enfrentar. Percebam, e ele continua dizendo, adorando, que habitas entre os querubins. Que verdade gloriosa! Isto é sensacional. Ele está dizendo: Deus, o homem que está me afrontando, ele habita aqui próximo, ele está em Laquis. É uma fortificação, mas é uma fortificação feita pela mão do homem, e eu estou clamando a um Deus, que o trono dele não está em Laquis, mas ele habita entre os querubins. O teu trono está acima do trono de Sanaqueribe, porque tu és maior do que ele. Isto é adoração. E ele continua adorando, dizendo: só tu és Deus. De quê? De todos os reinos da terra. Por que que tu é Deus de todos os reinos da terra? Porque tu fizeste os céus e a terra. Isto é adoração. Ele está dizendo: Deus, Senaqueribe está dizendo que agora ele é dono da terra. Senaqueribe está dizendo que agora ele domina a terra. E ele está dizendo isto por quê? Porque ele conquistou pela força do braço 40 cidades. Mas na verdade ele não é dono de nada. Quem é dono de todas essas coisas é o Senhor. Não é porque o Senhor conquistou, é porque tu fizestes os céus e também a terra. Isto é adoração. Mas Ezequias não fica somente no campo da adoração. No verso 17, agora ele vai pedir, petição, súplica. E ele começa com a expressão, um verbo, o verbo inclinar. Esse verbo aparece nos salmos, mas de outra forma, como sonda-me, ouça, atenta, escuta. E aqui ele usa, inclina. Inclina o quê? Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Outro verbo, abre. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras, as quais Sanaqueribe as enviou para afrontar o exército? Não. Para afrontar a minha vida? Não. Para afrontar Judá? Não. Para afrontar o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Isto é sensacional. Sabe por quê? Ezequias está dizendo: Deus, o que está em jogo não é minha coroa, de maneira alguma. O que está em jogo não é o meu trono, de maneira alguma. O que está em jogo não é a riqueza, mas o que está em jogo é a glória do teu nome, é a glória da tua majestade. E ele está afrontando o Deus vivo.
A pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que aconteceu? Qual foi a atitude de Deus? O que Deus falou? Como Deus reagiu a esta oração do rei? Aí é necessário a gente pular alguns versículos e chega no versículo de número 33 ainda do mesmo capítulo, versículo 33. O versículo 33 começa com uma expressão de conclusão. É como se Deus estivesse batendo um martelo e ele fala: portanto, conclui. Assim diz o Senhor. Vai falar o quê? E acerca de quem? Acerca do rei da Síria. E o que Deus vai falar acerca dele? Não entrará nesta cidade. Ele está dizendo que é o bambambam. Ele está dizendo que vai entrar e acabar com a família. Ele está dizendo que vai entrar e vai acabar com a empresa. Ele está dizendo que vai entrar e vai destruir o lar. Ele está dizendo que vai entrar e vai acabar com a igreja. Pois assim diz o Senhor: ele não vai entrar nesta cidade. Deus está dizendo: eu comprei a guerra, eu comprei a batalha. A batalha agora é minha, a peleja agora é minha. Ele não sabe com quem está mexendo. E Deus está dizendo: ele não vai entrar na cidade. Não entra. Não entra na cidade. Agora eu me amarro nessas coisas, pastor Alexio. Eu vejo a paciência de Deus para explicar para aquele que está orando como vai ser o método, qual é a dinâmica desta ação de Deus, a paciência de Deus. Aí Deus começa a explicar: não lançará flecha alguma. Aí Deus paciente, tampouco perante ela virá com escudo, ou levantará trincheira. Aleluia. Versículo 34. Aí o texto diz: olha, é Deus explicando para aquele que está orando: pelo caminho por onde ele vier, por esse ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Deus está dizendo: a guerra é minha. Eu preciso aplicar esta verdade ao coração de alguém que chegou aqui amedrontado. Eu preciso aplicar esta verdade ao coração de alguém que chegou aqui apavorado. Eu preciso aplicar esta verdade ao coração deste pai de família, desta mãe de família. Deus está dizendo: eu comprei a guerra, eu comprei a batalha. Fica tranquilo, o inimigo não vai entrar na casa, não vai entrar na família, não vai entrar no comércio, não vai entrar na faculdade, não vai entrar na igreja. Por quê? Porque o Senhor comprou a batalha. Mas é interessante, e eu me amarro nessas coisas, qual é a causa? Qual é o motivo? Por que Deus vai guardar Judá? Por que Deus guarda esse povo? É porque eles são crentes demais? Não. Oram muito? Não. Verso 35 diz assim: porque eu ampararei para livrar esta cidade. Por quê? Por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Agora isto me confronta, isso mexe comigo, porque Deus está trazendo à tona uma aliança feita aproximadamente 100 anos atrás. Davi não é mais vivo, mas a morte não faz terminar uma aliança. Deus está dizendo: Davi morreu, mas a minha aliança continua de pé. Deus não quebra as suas alianças. Agora, dia 28 deste mês, fará 10 meses que Deus escolheu a minha mãe. Minha mãe, minha intercessora, mulher de oração. E no velório dela eu estou num canto preocupado. Quem vai orar por mim? Quem vai ser minha intercessora? Quem vai orar? Vem aqui, meu filho, diga o joelho, chora por quem vai fazer isso? De repente um amigo veio e me abraça e diz: fica tranquilo, as orações não morrem. Oh, aleluia. Deus está falando com alguém aqui. As orações, oh, aleluia, as orações não morrem. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus escolheu, mas as orações estão de pé. Deus levou, mas as orações estão de pé. E Ele não esquece da aliança. Aleluia.
Eu sinto Deus na sua palavra nesta noite. Eu sinto Deus que está tratando conosco na sua palavra nesta noite. Calma, a aliança está de pé, porque as orações não morrem. Eu não me esqueço da aliança. Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Ele disse: vou guardar por causa do meu servo Davi. Mas a pergunta, precisamos adiantar. A pergunta é esta: o que aconteceu depois disso? O que aconteceu? Vamos adiantar um pouco. O texto diz que, quando vamos olhar o livro de 2 Crônicas, 2 Reis, naquela mesma noite, não o texto de Isaías, mas o livro de 2 Crônicas, naquela mesma noite, Deus enviou, e eu gosto, porque eu tenho, Deus enviou não foram 2, não foram 3, nem 4, e o único anjo matou cerca de 185 mil soldados do exército da Síria, sem o povo de Israel mover um braço sequer, porque do Senhor é a guerra. Os irmãos entenderam o contexto próximo da passagem do Salmo 46? Então é por isso que os filhos de Corá cantam no coral agora. É por isso que eles estão diante da congregação cantando. Além de ser louvor, é didático. Porque além de adorar a Deus, eles ensinam a igreja a respeito de Deus. E é por isso que eles estão cantando e dizendo: Deus é nosso refúgio. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por quê? Porque numa causa impossível, Deus desceu e deu vitória para o seu povo. Porém, todas as vezes que nós lemos qualquer texto, mas principalmente no meio da cristandade, um texto bíblico, nós temos que ter uma preocupação. A preocupação é esta: o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto vai me ajudar nas segunda-feiras da vida? Como esse texto vai me nortear no desconto dos contra-cheques? Como esse texto vai me ajudar no diagnóstico médico, nas receitas, nos remédios controlados, na luta familiar? Como esse texto vai me auxiliar? De que forma esse texto vai me guiar? Vai ser um suporte para mim? Esta é a preocupação. Daí, todas as vezes que nós lemos um texto, uma das primeiras coisas que devemos procurar saber, ou extrair do mesmo, é a ideia central dele. Quando o autor escreve, ou poesia, ou um verso, qualquer texto, existe uma ideia que o autor quer transmitir. Existe uma ideia que o autor quer passar. E qual é a ideia que o salmista está querendo transmitir? Tanto para os ouvintes em primeira mão lá no texto, os filhos de Corá que estão cantando, quanto para esta igreja aqui nesta noite. A ideia central do texto é que a presença de Deus no meio do povo é ela que garante a vitória. É por isso que o Salmo começa dizendo assim: Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E ele termina o Salmo dizendo: o Senhor dos exércitos está. Então, entre o verso 1 e o verso 11, a ideia é essa: Deus no meio do povo garante vitória. Agora, rapidamente com vocês, eu quero olhar 3 lições que este salmo nos orientam na lida da vida e nos faz permanecer de pé, confiando em Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 46, versículo 1 e o versículo de número 2, qual é a ideia, qual é a mensagem destes versículos? Primeiro, Deus é a nossa fonte de força. Aleluia. Irmão, eu vou aplicar bem rápido isso a vocês. Não existe outra explicação para nós estarmos de pé adorando a Deus, se Deus não tivesse nos fortificado com o seu Espírito.
o que nos faz cantar, o que nos faz caminhar, o que nos faz romper, o que te faz levantar pela manhã mesmo cansado e sair para a lida, é porque a graça de Deus te dá força a cada dia. O inimigo quer te pôr no chão, te pôr para baixo, mas Deus, Ele é a nossa fonte de força. Eu venho nesta noite, na autoridade da palavra de Deus, lhes dizer: Deus é a tua fonte de força, e é por causa dele que você está de pé, e é por causa dele que você continua pregando, e é por causa dele que você continua pregando, cantando, adorando, liderando. Por quê? Porque ele é a nossa fonte de força. Mas vamos adiantar, quero ser bem breve. É interessante porque nós olhamos o verso 1 e 2, e a ideia do verso são este: Deus é a fonte de força. Mas o fato de Deus ser a nossa força, isso não implica em dizer que nós estejamos dentro de uma redoma espiritual, protegido de tudo, de nada vem. Não, é só olhar o verso 2 e 3. Olha o verso 2 e 3, se puderem colocar, fica melhor. O verso 2 e 3 diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. A palavra ainda é um advérbio de tempo, de modo. Um advérbio. E esse advérbio vai aparecer 4 vezes. Ainda, ainda, ainda e ainda. Mesmo que essas circunstâncias aconteçam, mesmo que a terra fique abalada, sacudida, aleluia, aleluia, glória a Deus, está tendo maremoto, terremoto, a terra está se abalando. Aí entra o versículo 4 e ele é sensacional. Verso 4, a semântica do texto muda. Enquanto o verso 2 e 3 é pavor, o verso 2 e 3 é preocupação, porque o mundo está sendo abalado. A semântica do versículo 4 é calma. Enquanto a terra está movendo, o texto diz: há um rio. Aleluia! Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. E devido Deus estar no meio dela, ela não será abalada, e Deus ajudará ao romper da manhã. No meio desta crise aí, no meio do mundo sendo abalado, sacudido, Deus tem um rio da alegria para o seu povo. Por isso a ideia do verso 4 é: Deus é a nossa fonte de alegria. Aleluia! Irmãos, Deus é a nossa fonte de alegria. Em Deus somos alegres, em Deus somos felizes. Não é a circunstância, é Deus. Aleluia, oh, glória a Deus. Eu fico maravilhado com o livro do profeta Abacuque. O nome Abacuque é abraço, aquele que abraça. Mas Abacuque não abraça ninguém no capítulo 1 e 2. Pelo contrário, no capítulo 1, Abacuque briga, esperneia, como diz no Maranhão, dá coice. Por quê? Porque ele fala com Deus e Deus não responde. Aí ele diz: Deus é insensível. Até quando clamarei eu e tu não ouvirás? Gritarei eu e tu não responderás? O Senhor é insensível. Eu oro e o Senhor não fala. Eu clamo e o Senhor não responde. Eu faço campanha e o Senhor não atende. Aí Deus fala assim: já que tu quer resposta, eu vou responder então. Aí lá no verso 11 do capítulo 1, Deus responde. Aí quando Deus responde, o Abacuque fala assim: o Senhor é incoerente. Dá para entender? Primeiro, Deus é insensível. Agora Deus é incoerente. Incoerente por quê? Porque Abacuque pede uma coisa e Deus dá outra. Deus está falando com alguém aqui.
Que você diz, mas eu orei desse jeito, foi complicar lá. Calma, Deus não é incoerente não. Abacuque tenta convencer que Deus está errado. E Deus deixa o Abacuque falar. Fala, Abacuque, fala, Abacuque. Quando Abacuque percebe que Deus não vai mudar de ideia, entra o capítulo 2. E no capítulo 2 diz, eu subirei para a minha torre de vigia, orarei e esperarei pacientemente no Senhor. Depois que ele faz isso, entra o capítulo 3. No capítulo 3 ele abraça Deus, a causa de Deus. E ele começa a pedir um avivamento para que Deus avive do coração dele os feitos do Senhor. Depois que ele faz isso, ele medita na grandeza de Deus. Depois que ele medita na grandeza de Deus, ele começa a levantar uma sequência de hipóteses. Ele diz, olha, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, no curral não haja mais gado, ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, Senhor, crise econômica não arranca minha alegria, crise espiritual não arranca minha alegria, crise familiar não arranca minha alegria, porque a minha alegria não está posta nas coisas aqui, a minha alegria é no Senhor. Deus é a sua fonte de alegria. Você recebe esta palavra? Então qual é a ideia do texto? Deus é nossa fonte de força, Deus é nossa fonte de alegria. Agora continue comigo, por favor. É interessante o versículo 8 do Salmo 46. Percebam, no verso 5 ele diz que Deus está no meio da cidade, e devido a Deus estar no meio, a cidade está protegida. Mas o verso 6 diz, ó, as nações se movem, se embravecem, estão preocupadas. Mas no verso 7 há uma segurança, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8, olha a expressão do versículo 8: vinde, ou entendei, está imperativo afirmativo, vinde, venham aqui, no meio da turbulência, no meio da provação, Deus faz um convite para o povo, vem aqui vocês. É como se Deus chegasse aqui e falasse assim, vocês estão com medo? Vocês estão preocupados? Vocês estão ansiosos? Vem aqui comigo, vamos ali. Aí o pastor Alex ousado perguntaria para Deus assim, nós vamos aonde? Eu falo assim, vamos lá no cinema, vamos assistir um filme. Faz de conta que aqui é o cinema, nós sentados em poltrona, Deus chegasse aqui nesse telão, Deus... e nós perguntássemos, que filme é que o senhor vai passar? E ele fala assim, as obras ou as desolações que eu tenho feito na terra. No meio da correria, no meio do medo, no meio da ansiedade, Deus convida o seu povo para meditar nas obras dele. Está com medo? Medita na grandeza de Deus. Está ansioso? Medita na grandeza de Deus. Está preocupado? Medita nas obras de Deus. Vinde, venham, contemple as obras que eu tenho feito na terra. Aí o verso de número 9 é a explicação desse 8. O 9 fala assim, ele faz cessar a guerra até o fim da terra. De que forma que ele faz isso? Que ele acaba com a guerra? Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Percebam que nesse texto Deus não toca em ninguém. E como Deus destrói ou acaba com a guerra sem tocar no ser humano? Destruindo as armas do inimigo. Eu estou pregando para alguém aqui que o coração está um campo de guerra. Estou falando para alguém aqui que o coração está como campo minado. Fica tranquilo, Deus vai destruir as armas do inimigo e você vai confiar na grandeza dele. Deus é nossa fonte de força, Deus é nossa fonte de alegria. Eu encerro agora olhando para o versículo de número 10. Aquietai-vos. É um verbo, esse verbo também está no imperativo afirmativo. Aquietai-vos. Aquietai-vos. O que é aquietar? O que é aquietar? Alguém pensa que aquietar é estar alguém sentado como vocês estão. Não, alguém pode muito bem estar sentado e não está quieto. Conhece alguém imperativo? Está sentado, mexendo e tal, estralando os dedos, imperativo.
Então não é essa a ideia. Não é sentar e nem deitar. Aquietar é: não mexam em nada. Descansem, confiem. Não se mova. Não tente resolver, calma. E o texto é tão lindo que depois dessa ordem, aí vem a recompensa. Qual é a recompensa de eu confiar nele? Qual é a recompensa de eu ter paz nele? Qual é a recompensa de eu me aquietar nele? Só depois que eu tenho a paz dele é que eu vou saber quem é Deus e saber que eu sou Deus. E é interessante que esse saber é conhecer, entender, é um conhecimento empírico realmente, é de provas, saber quem é Deus, conhecer quem é Deus, testemunhar quem é Deus, ou seja, a paz que Ele me dá, faz eu conhecer quem Ele é, o domínio que Ele tem sobre todas as coisas. Então Deus é nossa fonte de força, Deus é nossa fonte de alegria, e Deus é a nossa fonte de paz. Eu venho nesta noite trazer esta rápida reflexão ao seu coração e dizer: quem sabe nesta noite você chegou aqui enfraquecido, você chegou aqui esmurecido, você chegou aqui querendo desistir, mas Deus está aqui e Ele é a tua fonte de força, e Ele está te fortificando mais uma vez, te pondo de pé mais uma vez, dizendo: a sua caminhada é muito longa, não é hora de parar. Talvez você chegou aqui entristecido devido às coisas do dia a dia, devido a palavras, devido a frustrações, projetos que não deram certo, sonhos que foram engavetados. O Deus Todo-Poderoso está aqui e Ele pode te dar alegria nesta noite, alegria para voltar a cantar, pregar, profetizar, liderar, servir a Ele, alegria. Além de tudo isso, Deus é a nossa fonte de paz. Nós estamos vivendo o tempo que o inimigo tem minado a paz da igreja, de crentes, mãe de famílias que não tem paz nem mesmo para se alimentar, pai de família que às vezes fica melhor no emprego do que em casa, porque a casa está um campo de guerra. Deus vai trazer paz para a tua casa de novo, Deus vai trazer paz para a tua família, porque Ele é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. É por isso que eles cantam, que em meio a uma situação tão complicada, aleluia, Deus desceu. E devido a Deus descer, dizer: Deus é força. Deus é a nossa força. Além disso, Deus desceu e eles cantaram: Deus é fonte de alegria. É por isso que até mesmo no luto a gente canta. A voz embargada a gente canta. As lágrimas molhando a gente canta. É como a cantora falou: o inimigo quer colocar a gente, às vezes a gente quer correr para dentro do quarto, mas Deus entra lá. Deus entra lá e a gente sente a presença dEle. E a gente sente uma alegria na alma. Aleluia. Ele fala com a gente, a voz dele fortalece, anima, e a gente sente uma paz. Eu quero orar com vocês. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus falou com você nesta noite. Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Ele é minha força, Ele é minha alegria, Ele é minha paz. Por isso que nós cantamos: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido Deus, eu preguei a Tua palavra, somente a Tua palavra.
Eu procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico, mas eu reconheço que todo o meu esforço é insignificante se o teu Espírito não aplicar a verdade necessária ao coração deste pai de família, desta mãe de família, deste jovem, desta moça, deste obreiro, deste rapaz, deste senhor e desta senhora. Deus, os dias são maus, os dias são terríveis, os noticiários apavoram-nos, as crises empregadas em todos os poderes tentam minar a nossa confiança em Ti, mas como a Tua palavra é atual, aleluia. Como a Tua palavra é viva, nesta noite Tu falou conosco dizendo: fica firme, eu sou Tua força, fica firme, sou Tua alegria, fica firme, eu sou a Tua paz. Você recebe o que Deus está ministrando aqui nesta noite? Você recebe? Então receba para a glória de Deus e aplauda o Senhor Jesus pela Sua palavra.